Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Estava ali comentando agora que talvez eu vou fazer 20, 30, 40 anos de ministério e vou continuar ficando extremamente nervoso antes de começar a pregar. O peso, a responsabilidade de anunciar a palavra de um Deus que nunca erra, um Deus perfeito, um Deus santo, é algo que realmente pesa nos ombros do pregador. Irmãos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia nessa noite no livro do profeta Oséias. Nós vamos começar hoje uma nova aventura, uma santa aventura. Vamos buscar entendimento em uma das profecias mais enigmáticas das Escrituras. Abra, por favor, a sua Bíblia. Eu lerei todo o capítulo 1 do profeta Oséias e lerei também o versículo 1 do capítulo 2, porque está dentro do contexto do capítulo 1. Oséias é o primeiro profeta menor, fica logo depois do livro de Daniel. E a palavra do Senhor diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Até aqui, irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, nós iniciamos nessa noite, nesse culto, uma grande empreita de fé, de iniciar aqui, ó Pai, nos primeiros versos da tua profecia, revelada a teu servo Oséias, dirigida ao teu povo ao longo de toda a história, inclusive nós. Senhor, nosso coração é duro, nossa mente é cauterizada, de maneira que se o Senhor não agir sobre nós, não há entendimento. Clamamos-te, ó Pai, abra-nos os olhos, os ouvidos,
Transforma nosso coração de pedra em coração de carne. Circuncida-nos o coração, ó Pai, para que entendamos e vivamos conforme a Tua vontade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. É madrugada, o ano é 760 a.C. Na cidade de Samaria, Oséias, com 17 anos, dormindo no seu quarto, na casa de seus pais, acorda com um barulho, tenta abrir o olho, mas a luz cega Oséias, a ponto dele ter que fechar os olhos novamente. Dali então surge uma voz estrondosa, mas só Oséias escuta. Essa voz é o Senhor Deus, o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas, aquele que diz haja e há, que se dirige a Oséias para chamá-lo a ser profeta em Israel. Deus está chamando Oséias. Mas Deus chama Oséias de uma maneira diferente de tantos outros profetas, porque nesse chamado, Deus não quer que Oséias seja somente boca do Senhor. Deus não quer que Oséias seja somente aquele que fala a profecia de Deus. Deus quer que a vida de Oséias seja uma experiência da profecia. Deus quer que Oséias vivencie a profecia. Ele quer que a vida do profeta Oséias seja um grande e imenso quadro da profecia. Para que todo Israel veja a vida de Oséias, ouça a profecia de Oséias e entenda o que o Senhor está falando ao seu povo. Nesse chamado a Oséias tem algo intrigante que chama a atenção dos estudiosos desde aquele tempo até hoje. Deus diz para Oséias: eu quero que você se case com uma mulher de prostituições, e você terá filhos de prostituição. Oséias agora tem que tentar voltar a dormir, porque amanhã cedo ele tem de tentar explicar aos seus pais que ele precisa encontrar uma mulher de prostituições para se casar. E esse é o chamado do Senhor. Oséias tem de ser o profeta de um Deus puro e santo, que não aceita adultério, que diz: Deus me ordenou casar-se com uma mulher de prostituições, ter filhos de prostituições e amá-los com todo o meu coração. Eu acredito que ele teve grande dificuldade de se explicar. Oséias não tem dúvida do chamado. O chamado, irmãos, na vida dos que são usados por Deus, é um chamado irresistível. Oséias não tem dúvida. O Senhor o chamou. O Senhor falou com ele nessa madrugada. O chamado é inegável. Oséias tem certeza: eu preciso me casar com a mulher de prostituições. O próprio Deus falou comigo nessa madrugada. Chegamos nesse enigmático, grandioso livro de um profeta chamado Menor. Menor não pela importância, menor por causa do tamanho, em comparação com os livros de Miqueias, Isaías, Jeremias. Oséias traz uma profecia objetiva. É profeta menor não porque ficou pouco tempo no cargo de profeta oficial do reino. Ele ocupou esse cargo por aproximadamente 40 anos. É profeta menor porque ele fala menos. Mas ele viveu tudo isso. O texto nos mostra aí logo no primeiro versículo que a palavra do Senhor foi dirigida a Oséias. Deus fala, Oséias ouve. Diferente daquilo que a carta aos Hebreus nos informa hoje, que Deus tem nos falado por meio do verbo, da palavra escrita, revelada. Naquele tempo falava o Senhor aos pais pelos profetas, e ele fala a Oséias. O nome de Oséias precisa chamar a sua atenção, porque Oséias é o nome original de batismo de Josué. Moisés, quando ali em determinado momento chama
Josué diz: agora, Oséias, você se chamará Josué. E esse é um jogo de palavras porque Oséias e Josué significam a mesma coisa. O Senhor salva, o Senhor salvou, o Senhor salvará. São palavras que mudam apenas letras, alguns sons, mas significam o Senhor salva. E esse nome Oséias, o nome Josué, é o nome grego de Jesus. Aquele que realmente vem, encarna e salva os filhos de Israel. O texto logo no início nos fala de quem ele é filho e em que tempo ele vive, e coloca aqui nomes de alguns reis. Reis do sul, reis do norte. Mais adiante explica um pouquinho mais sobre essa divisão do reino de Israel, que era um e se tornou dois, sul e norte. Oséias é aquele que é profeta no reino do norte. Ele vem logo depois do tempo de Amós. Ele vive no mesmo tempo de Jonas, Miqueias, Isaías. Ele precisa anunciar a palavra do Senhor, ele precisa viver a palavra do Senhor diante dos filhos de Israel. O versículo 2 nos fala que quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, ou falou com Oséias, Deus chama Oséias para falar ao povo, Deus fala com ele, e na primeira vez, o Senhor diz: vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Irmãos, é importante nós observarmos um chamado tão radical, tão assustador como esse, e refletir sobre o chamado de Deus. Sabe, pastores, presbíteros, diáconos e pessoas envolvidas com a música, com ministérios dos mais diversos na igreja, muitas vezes são vistos de uma maneira um tanto romântica, cheios de glamour, de honras e glórias. Esse texto nos mostra algo que toda a Escritura não nos deixa dúvida. Não há romantismo no chamado de Deus, não há glamour no chamado de Deus. É serviço, e serviço para o reino no mundo amaldiçoado. Esse texto nos deixa isso de maneira muito clara. O apóstolo Paulo se esforça muito para explicar o que é ser chamado para ser boca de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala sobre isso. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo fala que ele é como um vaso de barro, sem valor nenhum, mas o que sai da sua boca é como o maior tesouro já visto. Ele diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então vem o versículo 12 de 2 Coríntios 4. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O apóstolo Paulo se dirigindo à igreja dizendo: nós, chamados por Deus, apóstolos, somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos. De modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. E ele diz isso à igreja que ouve a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos mostra que não há romantismo, não há glamour no chamado.
Mas você pode me ouvir falar assim e pensar que de alguma maneira estou me vitimizando e me colocando como aquele que sofre no chamado. Não nego. Acredito que qualquer outra profissão seria mais fácil para mim. Mas há algo impressionante no texto. O apóstolo Paulo fala de tribulações, perplexidades, perseguições e abatimento, mas ele também fala daquilo que o sustenta, daquilo que em outro texto ele diz: a graça me basta. O apóstolo Paulo é aquele que diz: Deus não nos deixa angustiados, Deus não nos deixa desanimados, Deus não nos deixa desamparados, Deus não nos deixa destruídos. A morte opera em nós, na igreja opera a vida, e essa vida, Deus faz com que frutifique em nós. Então há contentamento, a satisfação, assim como quando ele escreve para o jovem pastor Timóteo, e nós lemos hoje na liturgia, falando sobre vaidades, valores, dinheiros, e ele diz: é melhor ter contentamento. O seu chamado, Timóteo, não é para riqueza, não é para glamour, não é para vaidade, é um chamado de sofrimento. E é isso que, voltando para o livro de Oséias, nós vemos. A primeira vez que o Senhor vem chamar Oséias, ele diz: vai, Oséias, toma mulher de prostituições, terás filhos de prostituição. A sua vida é a mensagem que você proclama. Esse é o seu chamado, Oséias. Precisamos entender que Deus está resgatando um povo de dura cerviz que ama pecar, que está num contexto de um mundo caído, e ele precisa de homens que vão enfrentar essa guerra de frente. Homens que vão ser boca de um Deus que não desiste de resgatar um povo desgarrado, perdido, afastado. Vai, toma uma mulher de prostituições, terás filhos de prostituição. Há muita discussão, irmãos, sobre o que é essa mulher de prostituições, filhos de prostituição. Não há consenso. E olha aqui, eu li todo tipo de comentário e estudo para tentar chegar a uma conclusão. Será que um Deus puro e santo ordenaria para o seu profeta casar-se com uma mulher que vive na prática da prostituição? Ele tem que ir lá no prostíbulo, escolher dentre aquelas uma e casar-se com ela? Ou será que Deus aqui, como aquele que sabe de todas as coisas, é onisciente, está vendo no futuro que esta esposa, uma mulher do contexto de Oséias, que talvez fosse casta, casa-se com ele e no futuro trai, pratica prostituição, adultera? O texto não nos deixa claro, mas você não precisa se preocupar em saber exatamente, porque não muda. O texto do versículo 2 nos mostra o porquê da ordem de Deus, e o porquê é mais importante do que saber quem é essa mulher. O que ela fazia antes do casamento? O que ela fez depois? Nós veremos. O porquê, o Senhor diz: porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. A terra aqui é no sentido daquela terra do povo de Deus. Paulo nos explica mais sobre isso. O povo se desviou, o povo se prostituiu, e ele diz: Oséias, eu quero que o seu casamento seja um retrato de um marido, eu, o Senhor, que casa-se com uma noiva que trai. E não mera aventura, não mera queda, uma mulher que é, sim, alguém que vive na prática de prostituição, alguém que se vende por dinheiro. Vai, Oséias, casa com uma mulher que você não terá certeza se os filhos do seu ventre são seus, porque ela é mulher de prostituição.
Seus filhos serão filhos de prostituição. E esse é um retrato da terra que eu criei para minha glória, e adultera contra mim. Desvia-se, idolatra, ama coisas criadas, imagens, feitas por eles mesmos, em lugar de se voltar a mim. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, nos fala de algo que nos esclarece muito sobre essa terra que se desvia. Romanos capítulo 5, no versículo 10, ele diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que o apóstolo Paulo explica em Romanos 5 é: quando Deus te salvou, quando Deus fez reconciliação em Cristo com você, você era inimigo dele. Então eu, Diogo, particularmente, não tenho dificuldade de entender que Deus está dizendo: Oséias, vai lá e casa com a inimiga, ímpia, perdida, porque a sua vida é um retrato do que esse povo faz comigo. A sua esposa é o povo, você é a figura que me representa. Nós fomos reconciliados quando éramos ainda inimigos. Pense e aplique isso na sua vida. Como que se deu o seu entendimento de conversão? Como que você descreve a sua conversão? Entenda, você era inimigo de Deus. Você nunca foi amigo de Deus. Você não nasceu bonzinho, amiguinho de Deus. Você era inimigo de Deus. Ele é que vem a você e te resgata. Oséias tem um chamado irrecusável e inegável, e no versículo 3 diz: foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Oséias aqui, irmãos, como todo chamado, toda vocação deve ser, ele não fica negociando. Não pense você que no tempo de Oséias era fácil fazer isso. Não era, nunca foi. Não é fácil hoje. Mas quando você se depara com um chamado de Deus, o que Deus chama passa a ser. Não tem como não ser. Já mencionei aqui em outra oportunidade, quando Deus diz, haja luz, a luz não tem como dizer, agora não. Ela simplesmente surge. E a luz, ela cumpre o seu propósito, porque quando Deus fala, Ele dá propósito e Ele diz, Oséias, vai. E toma uma mulher de prostituições, ele simplesmente vai. Isso é um chamado. Isso é vocação. E talvez você esteja muitas vezes tentando negociar com Deus a vocação, como Jonas. Quando Deus diz, Jonas, você vai ser meu profeta em Nínive. Aquele povo perdido, ímpio, inimigo que mata os filhos de Israel. E Jonas diz, não, Senhor, pede para outro. Talvez você esteja nessa igreja sendo uma pessoa extremamente necessária para ajudar em várias áreas, mas você diz, não, Senhor, eu já fiz tanto. Ou, esse povo não merece. Ou, eu não tenho essa habilidade. E eu poderia passar aqui um tempão citando Moisés, dizendo, a minha língua é pesada. Outros olhando para Davi, dizendo, ele não tem cara de rei. Mas quando outros que não são vocacionados são colocados para fazer o serviço, é tragédia para o povo de Deus. Oséias vai e toma Gomer, uma mulher de prostituição como sua esposa. Essa mulher, sua esposa Gomer, lhe dá um filho. E eu quero te chamar a tua atenção aí para o versículo 3, quando tem esse lhe. Ela concebeu e lhe deu um filho. Esse filho é dele. Mas lá no versículo 8, ela tem outro filho e não tem nada direcionado a Oséias. Apenas diz, ela teve um filho. Lá no versículo 6, também tem a segunda filha, e o texto não faz referência a Oséias. Apenas diz, ela teve uma filha. É diferente desse primeiro filho, que o texto deixa claro que é dele. O texto não nos dá a informação se a filha do versículo 6 ou o filho do versículo 8 são dele.
Mas a palavra do Senhor não erra. A tradução está muito bem feita. Há indícios de que esses filhos sejam filhos de prostituição e nós não sabemos ainda, saberemos adiante, nessa aventura do livro de Oséias. Versículo 4 disse que o Senhor fala com ele e agora ordena sobre o nome desse primeiro filho que ele tem com a mulher de prostituições. O nome desse filho, o Senhor ordena, será Jezreel. E tem um porquê desse nome. E aqui, preciso gastar um pouquinho de tempo para deixar claro esse nome, porque Jezreel é um nome que se aproxima de Israel. Israel é de Deus. Jezreel, originalmente, Deus semeia, Deus planta, Deus cultiva, Deus frutifica, nesse sentido. Havia um vale ali no Reino do Norte, onde Oséias era profeta, um vale que tinha esse nome, e era esse nome porque era o lugar da maior plantação, um lugar extremamente frutífero, e como povo de Deus, eles então nomearam como o Senhor semeia. Mas nesse vale passava uma grande rota de comércio, e várias guerras ali nessa divisa de território aconteceram exatamente no vale de Jezreel. E se nós não tivéssemos a explicação no versículo 4, nós apenas pensaríamos na tradução literal do nome. O Senhor semeia, Deus semeia. Mas o texto nos explica por que esse filho vai chamar Jezreel. E não é semeadura, não é frutificação, é castigo. E então o texto nos fala sobre quem recaiu esse pecado, e foi a casa de Jeú. Um rei que naquele lugar, no vale de Jezreel, fez grande carnificina, grande matança, a ponto de ele pegar os filhos da casa de Acabe e empilhar 70 cabeças na entrada do vale para mostrar o tamanho da sua maldade. A casa de Jeú, do povo de Deus, abusou, cometeu grande carnificina e morte de gente inocente. Não bastasse executar a guerra, degolou, esfolou, amontoou com orgulho as cabeças dos filhos de Acabe. E Deus então não se agradou nem um pouco daquele comportamento terrível de alguém que deveria dar exemplo e testemunho de ser povo de Deus. E Deus então diz: seu filho, Oséias, vai se chamar Jezreel, mas não porque eu semeio, pelo contrário, é porque eu vou espalhar. Eu vou fazer esse povo de Israel ser disperso, espalhado. Eu vou acabar com o reino de Israel por causa daquela matança sem motivo, aquela matança pecaminosa. E aqui, irmãos, então, depois dessa grande carnificina realizada pela casa de Jeú, esse lugar ficou marcado, se tornou até expressão que denotava guerra, carnificina, mortandade. É como se nós, nos nossos tempos, tivéssemos um filho e colocássemos o nome dele de 11 de setembro. Vem algo na sua mente quando eu falo 11 de setembro? Quem sabe, como diz Derek Kidner, coloque o nome do seu filho de Hiroshima, Nagasaki. O nome Jezreel trazia a lembrança da grande carnificina, mortandade. Isso tudo está no livro de 2 Reis, capítulo 9. O Senhor então explica por que esse nome. Porque eu vou castigar pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Deus faria com que a casa de Israel perdesse a sua força de guerra. O pecado que eles cometeram será exatamente como eles sofrerão. Versículo 5 diz que naquele dia, no dia do castigo, eu quebrarei a força de guerra, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Oséias casa-se com uma mulher de prostituições e ele não pode, como eu e você, escolher o nome dos filhos. Ele tem que colocar nomes assustadores, porque, repito, Deus não quer que Oséias seja aquele que proclama somente. Ele proclama, mas ele vive. Quando Oséias andava pelas ruas com seu filho, Jezreel, era reforçada a mensagem da sua profecia.
E a profecia é, por causa do grande afastamento da vontade de Deus da casa de Jeú, do grande pecado, Deus vai castigar, Deus vai dispersar Israel. E era essa a mensagem que agora se torna o significado do nome desse primeiro filho. Não é mais Deus semeia, é Deus espalha. Porque um reino destruído é um povo disperso, que foge cada um para o lado, e Deus está dizendo, eu os espalharei. Isso fica mais claro no decorrer do livro, e se você observar a história, o reino do norte foi completamente espalhado, disperso, por causa de pecado. Tornou ela a conceber, deu à luz a uma filha. Versículo 6. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar. Primeiro filho, nós temos o Lê. A segunda filha é apenas uma filha de uma mulher de prostituições. Quem é o pai? Deus está deixando claro, eu não sou pai de um povo que se prostitui. Eu não sou pai de um povo que desobedece, de um povo que adultera. Gomer tem uma filha. Não bastasse ter um filho chamado Jezreel, agora terá uma filha chamada Lo-Ruama. Lo no hebraico é não. Ruama é favor. Não favor. Sem o favor, sem a graça, sem a misericórdia, Deus não exercerá favor sobre o seu povo por causa do seu pecado. Oséias, a sua filha, segunda filha, ao menos de registro, como sendo sua, é um retrato da continuidade da profecia que você vai dizer ao povo, Deus não vai usar mais de favor com vocês. Deus não vai usar mais de graça, misericórdia. Deus não perdoará mais os vossos pecados. O texto é muito claro. Não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Irmão, se é muito triste ter um filho com o nome de uma carnificina, pior ainda é ter um filho com o nome que diz, Deus não vai te perdoar. Deus não vai mais derramar sobre vós favor. Muito pior do que perder o reino, como foi dito em Jezreel, é perder a graça, é perder o favor de Deus sobre o povo. É desesperador para Oséias anunciar, Deus não vai mais favorecer, Deus não vai mais perdoar. E todos os dias ele tem que acordar e olhar para sua filha do meio e dizer, acabou o tempo de perdão, acabou o tempo de favor. Deus não mais nos abençoará. O versículo 7 interrompe porque ele fala do reino do sul agora. E aqui, antes de ler o versículo 7, uma rápida explicação para quem não lembra, um lembrete para quem já sabe. O reino foi completamente fortalecido e unificado quando Davi foi rei. Salomão manteve, então, aquele reino que é apontado nas Escrituras como tempo de paz. E então, depois da morte de Salomão, um filho completamente sem sabedoria, faz com que haja uma grande briga no meio das tribos dos filhos de Israel, as 12 tribos. Eles agora estão brigando por impostos e já não querem mais ser um só povo, que tem como cabeça o Senhor. Eles querem se dividir. 10 tribos vão para um lado, compõem o que nós chamamos de Reino do Norte. 2 tribos, 2 e metade de uma outra pequenininha que foi absorvida, e nós vimos isso na história de Jacó, formam o Reino do Sul. O Reino do Sul, ele permanece de pé por mais tempo. Ele tem reis mais crentes. Eles têm ainda a palavra do Senhor como norte. O Reino do Norte não, é um reino perdido. Oséias está sendo profeta no Reino do Norte, dos piores reis, do povo que se misturou com completo adultério e idolatria. Um povo que nas suas tribos tinha templos de outros deuses. Um povo que se casava indistintamente com qualquer pessoa que lhe agradasse. Então aqui,
a profecia para o reino do norte irrompe no versículo 7, dizendo: porém, da casa de Judá me compadecerei, do reino do sul, eu o salvarei. Olha a forma com que Deus fala, versículo 6, eu não vou perdoar vocês mais. Vocês se prostituíram de tal maneira que não dá mais. Então ele diz: mas o reino do sul, a casa de Judá, eu vou me compadecer. Eu vou ter favor, eu vou derramar favor, eu vou salvar. E eu não vou salvar eles nem pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra. Eu os salvarei. Várias profecias de outros profetas falam desse remanescente fiel. Em toda a história do povo de Deus, sabemos que ele tinha uma linhagem, tinha um povo, mas dentro desse povo havia joio. Havia gente que não era de Deus. Deus sempre nos alertou para não tentar separar isso, porque nós vamos cometer graves erros. Mas sempre haveria ali trigo. No meio desses pecados, desses erros, Deus faria que permanecesse um remanescente fiel. É como é dito em outra profecia: cortar uma árvore e fica um toco. Deus cortou e jogou fora aquela árvore. Ela não se salvava, mas ficou um toco. E desse toco sai um broto. O broto do remanescente fiel. Eu sempre vou ter o meu remanescente fiel. Aquele que é meu, aquele que me obedece, aquele que se esforça e sabe que não há mérito nele. Judá prefigura um pouco disso. Versículo 8, então, volta para o reino do norte e diz que depois de haver desmamado a desfavorecida, Gomer voltou a conceber e deu à luz um filho, e de novo chama sua atenção, não há indícios de que seja realmente de Oséias. Esse filho agora, versículo 9, Deus ordena que seja chamado Lo-Ami, não eu. A tradução, não meu povo. O não eu, o Ami aqui, é porque Deus sempre se identificou de maneira pactual com seu povo como eu sou. A ideia desse nome de Deus é dizer para você: você é só porque eu sou. Deus é a essência da existência. E você só existe porque Ele existe. Então, porque Ele é, você pode ser dele. Quando Ele então diz todas as vezes sobre a aliança, Ele se identifica dizendo: porque eu serei o vosso Deus e o Deus dos seus filhos. Aqui então, na profecia de Oséias, Deus diz: basta, me cansei de adultério, idolatria e prostituição, vocês não são mais eu. Vocês não estão mais em mim. Vocês não são mais meu povo. Quando Deus entrega a lei ali, antes de Êxodo 20, o povo saindo do Êxodo, Ele faz questão no capítulo 19, de versículo 5, de dizer: vocês são um povo de propriedade peculiar, exclusiva. É Deus dizendo: vocês são só meus. E aqui então Ele se dirige ao reino do norte e diz: vocês não são mais meu. É como um pai que abre mão do seu filho e diz: sai de casa. Você não se identifica mais como meu filho. Você não é mais dessa casa. Você não é mais alguém que carrega o meu sobrenome. E ele explica, como em todas as vezes nesse texto: porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Essa expressão aqui no finalzinho do versículo 9 é exatamente o oposto da fórmula do pacto que é repetida várias e várias e várias vezes nas Escrituras. Quando ele diz: vocês serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus e o Deus dos vossos filhos. Jeremias 36, você encontra isso. Aqui ele diz exatamente o oposto: vós não sois meu povo, nem serei o vosso Deus. É claro, nós podemos fazer uma inferência óbvia: e eu não serei o Deus dos vossos filhos. Então, depois de uma mensagem tão impactante, onde um profeta que é boca de Deus tem que se casar com uma mulher de prostituições, onde o primeiro filho é a mensagem de que Deus espalhará esse povo, acabará com a terra prometida, o reino de Israel.
Uma segunda filha que diz: Deus não perdoará mais esse povo que agora está disperso. E esse povo disperso e sem salvação nunca mais vai poder dizer: Senhor, Senhor, eu operei milagres em teu nome. Senhor, Senhor, eu sou da descendência de Abraão. O Senhor olhará para esse povo e dirá: eu nunca vos conheci. Vós não sois meu povo. Irmãos, é preciso que nós venhamos a refletir sobre isso. Vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. O que Deus está decretando, falando aqui, é exatamente porque, ao olhar para os filhos, ele não se via mais nesses filhos. Os pais aqui. Você se vê nos seus filhos? Ou você se espanta quando eles estão completamente diferentes daquilo que você os ensinou a ser? Deserdar? O que fazer? Mas então eu quero que você pense em você mesmo. É possível então ver o caráter de Cristo em você? A paternidade divina é vista em você? Você é filho de Deus? E você pode tornar isso um tanto subjetivo, mas de maneira muito prática, é a sua vida. Quem olha para você diz: esse é crente. Ah, esse é crente. Olha a vida dele. Nunca vi falando mal de ninguém. Nunca ouvi um palavrão sair da sua boca. Ele não falta os cultos, aquilo para ele é prioridade. Até o dia que eu cheguei na casa dele de surpresa para visitar, ele disse: vamos comigo para a igreja porque eu não posso faltar. Vê como não é tão subjetivo? Ou talvez você seja aquele como do Reino do Norte que diz: mas meu nariz está escorrendo, eu estou entrevado, a minha hérnia está insuportável. Chegou uma visita de última hora, não dá para ir para a igreja agora. Mas o Senhor entende, porque Ele é um Deus de favor, Ele é um Deus de graça, Ele sempre perdoa, a sua misericórdia dura para sempre. Eu sou como o Reino do Norte. Eu sou de Deus, eu sou presbiteriano, eu sou eleito. Deus nunca permitirá que eu perca a minha salvação. Essa mensagem de Oséias é para você. Presbiteriano arrogante, que acha que, independente da sua conduta, Deus sempre vai exercer favor sobre você. A mensagem que Deus anuncia por boca de Oséias, ela não é irrevogável, irmãos. Então tem uma esperança para você, que eu falei de maneira tão dura agora. Digo que ela não é irrevogável, assim como com Jonas também não era irrevogável. Lá com o profeta Jonas, ao anunciar para os ímpios de Nínive, a profecia era: dentro de 40 dias, essa cidade será exterminada, se não houver conversão. Dentro de 40 dias, tudo terá fim, se não houver conversão. A sua grande esperança, a minha grande esperança na profecia de Oséias, que é completamente aplicável a hoje, é que aqui a profecia é do mesmo jeito. Se, tem um se aqui. Se você não parar de adulterar, se você continuar a ser alguém distante de Deus, se você continuar a ser alguém de prostituições, então você será disperso do meio do povo de Deus, não terá mais perdão, e eu não vou mais receber no reino como meu. Se, contudo, há esperança de arrependimento, há esperança de conserto. E aqui que entra você, que eu disse: é possível ver a paternidade de Deus na sua vida? Se não está sendo vista como deveria, e você reconhece que devia orar mais, ler mais a Bíblia, ter melhor testemunho, então, essa mensagem é para você. É hora de você se voltar desesperadamente ao Senhor e pedir perdão. Como Isaías diz:
arrependa-se enquanto há tempo, porque haverá um tempo que você não terá mais tempo. É lógico que isso é uma paráfrase. Ainda há tempo, irmãos. Ainda há favor. Nós podemos ainda viver unidos como povo de Deus. E é isso que o versículo 10 e 11 e o versículo 1 do capítulo 2 nos anunciam. Um grande outdoor com a palavra graça. Essa expressão todavia no versículo 10 é sua grande esperança, a minha grande esperança. Todavia o Senhor diz, o que eu prometi eu vou cumprir. O número dos filhos de Israel será como areia no mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Deus aqui aponta para a cruz dizendo, eu vou cumprir. Chegou o momento do basta, mas em Cristo eu vou cumprir. Eu terei um povo. E esse povo então, que era visto pelos judeus como gentios, terão a oportunidade de serem alcançados pelo Evangelho. O Evangelho daqueles que creem e se tornam meus filhos, que não me chamam mais de apenas Deus, podem me chamar de Abba, Pai. Versículo 11 diz, os filhos de Judá, os filhos de Israel se congregarão. Veja como ele fala, reino do norte e reino do sul, filhos de Judá e filhos de Israel. Constituirão sobre si um só cabeça, subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. O que era espalhado, como na Torre de Babel, será feito um, tendo um cabeça, será um só corpo. Um corpo que todos são diferentes, mas são feitos um, porque só tem um cabeça. Irmãos, a profecia está apontando para tudo que nos é revelado de maneira tão detalhada no Novo Testamento. O grande esforço do apóstolo Paulo é nos explicar que sim, Israel se perdeu, se extraviou, adulterou, se prostituiu, mas isso foi feito para que então os gentios, aqueles que são de fora da descendência de Abraão, consanguínea, tivessem acesso ao favor. O favor que Israel, por sua prostituição e adultério, perdeu. A unidade que Israel, por seu coração caído, perdeu e se tornou dispersa. Um povo que era propriedade peculiar e exclusiva de Deus, que se tornou aqueles que até hoje são judeus não messiânicos, não acreditam em Cristo, não acreditam que o Messias já veio, então ainda estão por aí, dispersos. Não meu povo, sem o favor. O apóstolo Paulo se dedica a explicar Gálatas 3, 28, ele diz, dissarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Paulo está explicando para os judeus, a salvação veio por meio de vocês, mas ela não é só de vocês. Os brasileiros podem ser salvos, desde que eles creiam em Cristo Jesus. Vós, todo o povo de Deus, que foi disperso por toda a terra, como diz Pedro, da dispersão, agora são feitos um, se confessarem a Cristo como seu Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo também, só que agora em Romanos, Pedro, confusão aqui. Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 10, nós lemos o primeiro texto da liturgia. Ele faz menção e diz, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pedro está falando com aqueles espalhados, os gentios, os de fora dos judeus. E ele diz, Oséias já estava anunciando isso. Os judeus não guardaram a palavra, não guardaram fidelidade nessa união matrimonial. Então, foram dispersos, sem favor, não são mais do Senhor.
Então, capítulo 2, no versículo 1 diz: chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Em Cristo, irmãos, a aliança do Senhor foi renovada. Por isso, na instituição da ceia, ele diz: essa é a nova aliança do meu sangue. A nova aliança onde todos aqueles que creem, independente se são da tribo do norte, da tribo do sul, se tem ali uma genealogia que o ligue a Abraão, todos aqueles que creem em Jesus e o confessam como Senhor, são meu irmão, são de Deus, meu povo, eu sou para vós. E a vossa irmã, há perdão, há favor, há graça. Em Cristo, você pode encontrar esse favor de Deus. E se você não fez isso ainda, você precisa fazer. Mas se você fez e não vive, acredito que o seu estado de desespero deveria ser pior. Porque Deus está ao ponto de vomitar-te, como diz em Apocalipse. Ele não aceita prostituição, ele não aceita adultério. E esses que permanecerem assim estão evidenciando que na verdade nunca foram. Serão dispersos, sem favor. Não serão povo de Deus. Livro do profeta Oséias, irmãos, é uma grande história de amor. E nós estamos começando a olhar essa história de amor hoje. Mas não é mero amor romântico, como você pôde perceber, eu espero. Quando Deus chamou o profeta, na primeira vez ele diz: vai, toma mulher de prostituições, você terá filhos de prostituições, e você vai amá-los com todo o seu coração. Não era só casar com essa mulher, não era só olhar para os seus filhos e não ver você neles, é amá-los com todo o seu ser. E nós vamos então entrar nessa história domingo a domingo. Capítulo 3, se você tiver com a sua Bíblia aberta, olha o versículo 1. Quando Deus diz a Oséias: vai, outra vez, ama essa mulher de prostituições. Versículo 2, Oséias diz: eu comprei ela de volta. Você e eu fomos comprados por preço de sangue. Insistentemente nós pecamos, como Gomer, a esposa de Oséias. Insistentemente, domingo a domingo. A Bíblia é aberta nessa igreja, e o Senhor fala com você, por meio de mim, reverendo José Maria, que, não tenha dúvida, fomos chamados por Deus. E eu falo por mim, gostaria de desenvolver qualquer outra profissão. Mas o chamado é irresistível, é inegável. E domingo a domingo eu preciso vir aqui e dizer para você: arrependa-se, porque em Cristo Ele te ama. Mas se você não o ama, é porque você não é dele. Então arrependa-se, muda a sua vida, se volta para Deus e tem um relacionamento de fidelidade. Não é esse relacionamento mal feito, que você mente para você mesmo dizendo que é crente. É crente de verdade, fiel. Ou você aceitaria casar-se com uma esposa que sairia às noites por aí com as amigas, voltaria bêbada, com claros sinais de infidelidade, você insistentemente perdoaria? Estaria grávida vez após outra e você insistentemente perdoaria e a amaria com todo o seu ser? Eu acredito que isso se aplica a homens e mulheres. Você rapidamente não aguentaria mais. E por que então você entende isso claramente, mas não entende que o favor de Deus pode ter fim? Eu não estou falando de perder a salvação, é de talvez evidenciar que nunca foi,
ou que talvez você esteja dando tanto desgosto a Deus, não como o filho pródigo que foi embora, se fartou do pecado, mas como aquele filho amargurado que fica em casa a vida toda, mas não entende que tudo é dele, porque ele não tem um relacionamento sincero com o pai. Ele não tem um relacionamento verdadeiro com o pai. Então ele fica com raiva quando o pai se alegra, quando o que era perdido se salvou, voltou. Ele é aquele crente amargurado, entristecido. Acha que é melhor do que os outros. Não se alegra com a festa do dia do Senhor. Cuidado, irmãos, muito cuidado. A misericórdia do Senhor realmente é grande, mas a mensagem dele é muito enfática. Ele é um noivo, e ele requer fidelidade da sua noiva. Como é que você está se portando como a noiva para o dia do casamento? Ele já é seu noivo. Você vai entrar naquele casamento, naquela bodas? Ou será que, porque estava sem óleo, vai ficar para trás? Diante de um texto tão profundo, de um homem que precisava amar uma mulher que não o amava, e Deus diz: esse sou eu, que amo um povo que não me ama. Faz todo sentido para mim, um texto que nós repetimos de cor constantemente, de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a minha última fala para você é: não pereça, por favor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, que grande mensagem de amor, ó Deus, e que grandioso retrato da nossa infidelidade. Obrigado, ó Pai, porque nós estamos aqui e ouvimos, lemos essa mensagem. Se nós não estivéssemos aqui, poderíamos nos apoiar na desculpa de não saber, que temos sido infiéis ao Senhor. Mas agora nós sabemos. E a responsabilidade dessa palavra que foi revelada por meio de Oséias, recaiu nessa noite sobre os meus ombros para expô-la, e agora recai sobre os ombros de cada um que ouviu. Por isso, ó Pai, eu peço, dê clareza a cada um. Se há infidelidade, deixa claro, como o Senhor deixou para Oséias o seu chamado naquele dia. Deixe evidente a infidelidade, o adultério, para que haja arrependimento real e sincero, e se voltem para o Senhor com todo o fervor, e possam domingo a domingo te adorar em espírito e em verdade, e não de maneira mecânica, fria, e de segunda a sábado sem nenhum relacionamento com o noivo. Confirma a mensagem no coração de qualquer um, ó Pai, porque de maneira nenhuma eu ousaria separar o joio do trigo. Só tu conheces quem são teus, quem não são. E os que são, mas estão desgarrados. E por esses, ó Pai, que são teus, mas vivem como se não fossem, eu intercedo pelo teu favor, para que não seja como Lo-Ami desfavorecida, para que não seja como Lo-Ruama, não seu povo. Derrama sobre nós o teu perdão nessa noite, a tua misericórdia e a tua graça, em nome de Jesus. Amém.